Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo certinho? Um dia lindo de terça-feira, né? Sim, sem dúvida. Mais uma última terça-feira de outubro, né? O ano está se Aí, encaminhando para o final. E aí, Por professor, que você que tá você não está preparado? participando? Não era para você estar de cabelo diferente hoje? Você tá preparado, professor? Tô preparado. Vamos lá. Ó. Ai, que vergonha! Quem que tá aqui? Ah, tá bom, hein? Ó, professor. Ó. Para de enrolar, Vitória. Vai logo. Logo. Olha isso! Ah, Não, tem que fazer o negócio certo. Tira esse fundo aí. não, eu tô na praia. Eu não consigo usar esse fundo, eu fico transparente. Deixa eu. Eu fico fantasma, só aparece o cabelo. Nossa, olha só. Cadê os demais aí? Todo mundo ligando. bom, eu tô com o meu comum. Eu não sabia que era hoje mesmo que era para mudar, né? Mas, entretanto, calma aí. Vamos lá. Quem mais tá com o cabelo diferente? Bom dia, professor. Bom dia. O senhor está muito bonito hoje. Ah, mas todos vocês sempre estão lindos. Eu queria saber se estão com o cabelo colorido também. Não, Por que não? tô com sono. Eu também tô com sono, tô com bastante sono. Então, vamos lá, vou esperar mais alguns segundinhos. Pessoalzinho, ó. A gente está entrando já no final dos conteúdos mais tranquilos. Vamos lá, Cauã, Isa, vamos lá, mais alguém com cabelo colorido? Mais alguém com cabelo colorido? Mais alguém? Galerinha? Professora, eu só consegui pegar uma peruca bem antiga minha, mas vale, né? Não, mas é isso aí. Olha só. Parabéns, quem mais? Vamos lá, pessoalzinho, eu tenho que participar. Você tinha que ter feito semana passada. Semana passada eu estava com a minha barba azul, roxa. Vamos lá, pessoalzinho. Acho que agora quem veio para aula, vamos lá, vamos participar. A aula de hoje as aulas são bem de boa. Tá? Tem lá no Eclair um videozinho dando uma introdução. Nesses conteúdos que a gente vai ver agora são bem tranquilos, tá? São bem tranquilos, são bem teoria. De forma bem tranquila. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Nós temos dois tipos de substâncias, naturais e sintéticas, tá? As substâncias naturais orgânicas. Assistam lá no eClass, tem um vídeo lá de 3 minutos, assistam lá, tá? Depois, que diferencia a substância orgânica de inorgânica, tá?
Substâncias orgânicas naturais, a gente ingere muito durante a alimentação, por exemplo. Tá? A gente é formado por substâncias orgânicas naturais. E muitas delas a gente ingere na nossa alimentação. Tá? Por exemplo, açúcares, proteínas e gorduras. Tá? São exemplos claros de substâncias orgânicas. São as principais. Vitaminas também, tá bom? A gente tem algumas ceras que de vez em quando a gente acaba ingerindo também, tá? Ceras eu falo, não só cera de ouvido, tá? Cera da nossa pele tem cera, tá? São classes de diferentes ceras. Ingerimos também substâncias como glicose, sacarose, frutose e lactose, além de outras empregadas na fabricação de doces em geral. Pessoal, glicose é o açúcar que tem no nosso sangue. Tá? A gente come vários açúcares e transforma eles em glicose. Dentre eles, o que a gente chama é a sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha. A hora que a gente ingere, o nosso corpo transforma ele em glicose e frutose. Frutose é o açúcar das frutas, tá? Maltose é um açúcar que tem também alguns cereais, como malte, né, mas entre outros, que é um açúcar com base na glicose também. Tá, deixa eu explicar. O que acontece em açúcares? Açúcares são formados por pequenas partezinhas, tá? Como cada partezinha tem um nome, glicose e frutose. A sacarose é a união de uma glicose e uma frutose. Tá? Então, quando entra no nosso corpo, ele se separa. O amido de milho é a mesma coisa, é o amido, tá? Não só o amido de milho, né? Por exemplo, vários tubérculos e raízes têm amido. É uma maneira das plantas armazenarem energia. Tá? Esse amido, ele está armazenado, por exemplo, na mandioca, é um exemplo claro, tem muito amido armazenado, aquela parte branca aí tem bastante amido, batata doce, muito amido, e assim por diante. Tá? O milho tem menos, e assim por diante. Quando a gente come pão, é a base do amido de milho. Quando a gente come, o nosso corpo transforma esse amido em glicose. E é essa glicose que faz o nosso corpo funcionar. Nosso corpo pega essa glicose e transforma em energia, como a gente viu ano passado. Lembra? Lembra que a gente viu ano passado respiração celular? Nosso corpo pega a glicose e transforma em energia. A gente gera essas substâncias orgânicas, tá? São naturais, elas existem nos alimentos e são essenciais para o nosso funcionamento, no funcionamento do nosso corpo, tá? Algumas são processadas por indústrias, tá? Então, por exemplo, o açúcar, tem alguns açúcares que são processados pela indústria. Então, ela vem na forma de alimento. Por exemplo, o macarrão. Macarrão é glicose pura. Tá? Então, ele é um processamento. Existe algum outro exemplo. Alguns suplementos também têm essas substâncias orgânicas. Tá? O açúcar invertido é um açúcar diferente. Ele é processado pela indústria também. Tá? Ele é um açúcar diferente do nosso açúcar de cozinha. Substâncias orgânicas de origem animal quando vegetal também são usadas na produção de cosméticos, como shampoos, óleos, loções, cremes e sabonetes. Aqui, ó, perdão. Todos eles são usados. Então, você pega lá a natureza e transforma eles. Tá? Um exemplo claro, minha mãe sempre usou babosa, né? Minha mãe sempre usava babosa para fazer um creme lá para o cabelo, fazendo caseiro mesmo, né? Mas a indústria faz isso também, tá? Aqueles com base na aloe vera. Aloe vera é o que a minha mãe chamava de babosa. Aí existe uma série de outros shampoos. Ó. Óleos, tem uma série de óleos que utilizam extratos de plantas. Loções também, cremes também, sabonetes também. Então, todos eles aqui a gente acaba extraindo substâncias naturais e transforma eles, acaba colocando eles nesses cosméticos. Por quê? Eles acabam agregando ao nosso corpo, a nossa pele, por exemplo, nesse caso os cosméticos, algumas propriedades das plantas. Proteção contra a luz solar ou hidratação, tá? Alguns casos também propriedades curativas, tudo isso, essas substâncias orgânicas naturais que existe na natureza são colocadas. Alguns desses ensinamentos, a maioria deles na prática aqui no nosso país, vieram dos índios, né? Muitos índios passaram esse conhecimento para os colonizadores. Remédios também, tá? Então a gente extrai alguns remédios para
que são extraídos da natureza. Minha mãe fazia um monte de chá, né? Por exemplo, minha mãe usava o capim-limão. Deixa eu ver, esse aqui é conhecido como... Tem um outro nome aqui na região. Ele como calmante, eu utilizava capim-limão. Um monte de chá a mãe utilizava. Ali eu coloquei uma imagem bem legal do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, pessoal, ele é produzido, ele é uma substância natural, mas ele é produzido com base num ácido que é encontrado na casca daquela árvore. E aí eu pergunto para vocês, como é que eles tiveram a ideia de tirar um remédio da casca de uma árvore? Qual o palpite de vocês? Galerinha, veja que história doida. Um pessoal lá percebeu que é um marmeleiro isso ali. Ele percebeu que tinha uma espécie de urso que de vez em quando ia lá e mordia a casca dessa árvore. Estranho, não? E aí mordia. Não tinha assim não era todo dia, de vez em quando tinha alguns que lá e mordia. O que ele percebeu? Que quando o urso tinha algum problema na boca, que estava sentindo dor, ele ia lá e mordia. E ficava a casca dessa árvore nos dentes. E eles vão estudar. Por quê? Por que será que fica de vez em quando morte? Eles foram analisar a casca dessa árvore e encontraram essa substância, ácido salicílico. E ele tem a propriedade de aliviar a dor. Tá bom? E aí ele começou a ser usado como remédio para dor. Hoje a gente sintetiza, ele faz uma modificação, ele faz em laboratório uma substância parecida com ele, que é o ácido acetilsalicílico. O AS, a maioria dessas remédios para dor aí tem AS, de dor de cabeça e tal. A vantagem do AS, o ácido acetilsalicílico... Meu avô, ele toma um remédio que se chama AS. Então, é isso aí. A vantagem desse AS em relação ao natural é que o nosso AS ele age mais rápido. Tá? Essa aqui é a vantagem dele. Mas ele foi produzido com base numa substância natural. Existe uma série de medicamentos que são de origem natural e nós temos funcionamento. Isso aí eu digo para vocês, muitos conhecimentos dos índios que são naturais, mas também dos povos que vieram colonizar e encontraram substâncias, e aí, na falta ali, eles acabavam testando para ver como é que funcionavam os chás, tá bom? E assim, pessoal, essa questão de produtos naturais, eu deixo chamar atenção numa coisa. Qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? Sabem? O remédio é o veneno que... O remédio é o veneno que é controlado para o benefício. O veneno em si é para o malefício do corpo. Mais ou menos por aí. Mas na prática, às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, é o quanto você toma. É um exemplo claro disso. Algumas substâncias alucinógenas, como, por exemplo, a maconha, ela era usada para a fabricação de remédios. Só que por causa do tráfico e do mau uso, esses remédios foram abolidos para evitar problemas, né? Representava muito problema a utilização deles. Mas ela era utilizada como um remédio. Eu não lembro, não era para dor, eu não lembro por que era usado o remédio. A heroína, a cocaína, tá? Ela tem alguns parentes, como a heroína. A heroína uma outra substância, uma droga muito forte, muito forte. E ela é utilizada em hospitais para controle da dor em pacientes meio que em fase terminal, já aqueles que estão com uma dor muito forte, é usado como anestésico. Tá? Até com essa capacidade anestésica. Mas assim, como ele é muito viciante, é usado em casos extremos, assim, para aliviar a dor mesmo. Tá bom, pessoal? Então, olha, às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que você usa, tá? Então você tem que controlar. Existem muitos, a maioria esses alucinógenos aí que eles usam, essas drogas, alguns deles são os de origem natural, é porque eram usados por remédios por alguns povos, e aí as pessoas desvirtuaram esse uso,
como, por exemplo, outro. Já viram falar da mamita muscaria? Ou chá de cogumelo? Chá de cogumelo, ela é fabricada a partir de um fungo chamado cogumelo, chamado Amamita muscaria. É um fungo muito bonitinho, ele é vermelho com pintinhas brancas. Isso, vermelho com as pintinhas brancas. Muito bonitinho. Ele era usado por alguns povos em rituais religiosos, porque ele tinha características alucinógenas, mas era mais como uma droga chamada de recreativa, certo? Então ele era usado para isso. Aí, como tinha propriedades alucinógenas, se perpetuou pelo resto do mundo. Isso era na Sibéria. Eles usavam lá como se fosse droga recreativa. Mais ou menos como funciona o chá do Santo Daime, que é usado na religião lá. Que ele é considerado como recreativo. Mas nem todo mundo usa para isso, né? Então, antes eles eram usados como remédio. Na Bolívia, por exemplo, tem vários povos que dizem que maconha, as folhas da coca, eles usam como remédio também, tá? Então, lá eles usam como remédio. Varia de como você usa isso, tá bom, pessoal? Muitos medicamentos são fabricados com base em remédios naturais. Então, são utilizados como remédios naturais. Nesse sentido, as nossas matas têm um valor muito grande. Como que a gente consegue utilizar as substâncias que estão na nossa fauna, flora, para medicamentos, tá bom? Viu? Deixa eu contar uma coisa que eu lembrei agora, não sei quando que eu escutei isso. Na Idade Média, tinha um perfume dos pessoal ricos, que ele tinha uma fonte muito diferente. Ela era um perfume que era extraído dos joelhos dos veados, dos jardins. Os jardins, quando correm, os machos, eles liberam um perfume nos joelhos. Deixa eu ver se é o macho. Eu acho que é o macho, se eu não engano, é o macho. Aí eles inventaram que eles sozinhos matavam os veados para extrair esse perfume que estava nos joelhos. Nossa, acabaram com os veados da região da Europa lá, porque mataram todos para tirar esse perfume dos veados, que era moda na época, certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês querem conversar? Eu queria que essas aulas de hoje em diante a gente levasse num tom mais de conversa, indo falando com vocês. Conhece algum medicamento que tem origem natural? Alguma coisa assim? Hortelã? Hortelã, né? Vários deles têm, né? Hortelã, o que mais? Camomila tem, né? Se for pensar, camomila, o chá de camomila é calmante. Boldo. Boldo é horrível de tomar, mas é curativo. Tem um monte, né? A minha mãe... Oi? Florais. Também. Minha mãe fazia eu mastigar gengibre quando estava com infecção na garganta. Sei lá o que tinha aquele gengibre. Sei que não era nada gostoso. Gengibre seco, você mastigar. Oi. Ah, mas ajuda mesmo. A minha avó também fazia eu fazer isso. O meu pai, ele fazia eu tomar água com alho para aumentar a imunidade. Mas a minha mãe tem água, tomar quando tá com gripado, limão, chá de limão com mel, né? Também é usado. Existem vários desses aqui que a gente não sabe se é só uma, sei lá se funciona ou não funciona, mas tem muitos chás naturais que são usados, né? Em alguns casos. E alguns deles realmente têm uma comprovação que realmente funciona. Isso nem sempre, nem todos, mas vários deles têm. Camomila, por exemplo, e capim-limão, para mim, funciona. Dá uma acalmada, certo? Isso não serve como calmante. Outros também, eu não sei se funciona, isso eu nunca vi se funciona. Existe um pessoal, às vezes antigo, assim, da minha região, que eles mastigavam fumo. O fumo é aquele que é usado para fazer cigarro. Eles pegavam as folhas que eles plantavam e ficavam mastigando. Sei lá, mas pelo menos os mosquitos deviam espantar, porque aquilo fica um cheiro, né? Pelo menos os mosquitos. Mas hortelã funciona. Sempre que, tipo, qualquer uma na casa da minha avó ficava ruim, assim, eu e meus primos, ela dava chá de hortelã, tipo, pra barriga, assim, pra parar de passar mal. E sempre dava certo. O hortelã é bom pro nariz também, pra quem tem rinite e essas coisas. É muito bom. Essa eu não sabia, viu? Pois não, João Vitor.
Ô, Pro, a minha avó, ela não faz remédio com planta, mas ela sabe uns remédios naturais que eu já vi ela fazer. Ah, então ela faz, né? Mas tem vários. Eu não tive muito contato com as minhas avós, praticamente nenhum. Então eu não tenho muito esse conhecimento de avó. Se eu passar minhas que- conhecendo quando eu era bebê quase. Mas geralmente tem bastante. Outro que eu vi que tem, que também acaba sendo remédio natural e é. Bom, eu vivi em sítio, então eu vivia muita árvore, muito trabalhando e passeando. E quando eu passava sapecava a pele, quando passava em algum animalzinho, alguma coisa e começava a arder, eu geralmente passava vinagre. E funciona, geralmente funciona, porque muitas plantas e animaizinhos, ou esses venenos que causam irritação na nossa pele, são de. A gente fala de veneno, né? Mas o que causa irritação na nossa pele e tal é característica básica. Isso a gente usa vinagre, vinagre tem ácido acético. E aí, o que acontece? Agora você tem que falar para mim. O que acontece quando a gente mistura um ácido e uma base? Ele virou um sal. Exato, vira um sal, então ele neutraliza. A reação de neutralização funciona. Funciona bem. Geralmente funciona, não sempre. Já aconteceu de não funcionar, não. Né? Mas assim, geralmente funciona. Então, são Pro, coisas. Oi. eu lembrei de uma coisa que a minha avó já fez comigo. O que ela fez? Eu lembro quando eu estava com viúva no olho, ela mandou eu afundar a cara na água quente. Isso eu não sei se funciona, tá? Mas talvez tenha a temperatura ali influencia. Eu acho que não foi para vocês, mas essa questão de conhecimento popular, alguns casos realmente funciona. Um exemplo disso. Me perguntaram no 8º ano se é aquela história que quando você toma algo quente e sai no frio, a cara entorta. Já ouviram isso? Não, nunca ouvi falar disso. Não? É que aqui não faz frio. Na minha região faz frio, mas perguntaram, alguém do 8º ano perguntou. Tem uma história que assim, se você tomar algo quente e sair no frio, a tua cara vai entortar. Vai ficar fazendo careta. E o duro que eu conheci um senhor que teve um derrame e fica com a cara torta assim mesmo. É bem ruim de falar com ele. Isso faz sei lá quantos anos já, né? E aí o que acontece? Isso é verdade. Sabia que é verdade? Eu achava que não, porque assim, há alguns conhecimentos populares que na verdade são mentira. Por exemplo, minha mãe falava: "Não assobia de noite dentro de casa que chama assombração". E por quê? Não é gostoso alguém ficar assobiando dentro de uma casa fechada, né? Então não é legal. Então ela não gostava que a gente subisse de noite e tal. Não tem sentido nisso. Mas outros têm. Nesse caso de tomar algo quente e sair no frio, é por causa dos nossos nervos do rosto. Quando você toma algo quente, eles relaxam, certo? E se você sair no frio, eles contraem, eles ficam tensos de muito rápido. Isso pode fazer com que o teu rosto fique torto. Claro que se você fizer uma fisioterapia mexendo, eles vão tender a voltar ao normal, tá bom? Mas isso é real. Eu achava que não. Eu achava que era um migué das mães, por quê? Porque não queriam que a criança no dia de frio saísse no frio, né? Então não queria que eles estivessem tomando algo Não, quente é e que tem ficava uma fora. história, tipo, até hoje eu sou traumatizada de deixar meu chinelo pra baixo, porque quando eu era pequena, era um terrorismo que a minha mãe ia morrer. Que, meu Deus, Tem mas umas coisas assim, né? Então, eu ficava em dúvida até que ponto essa era real. E eu fui ver que é real. Tem umas coisas envolvendo que é real dessa história de tomar algo quente e sair no frio. Tem que tomar esse cuidado mesmo, tá? Tem um amigo meu que falou que tinha uma vizinha dele que realmente tomou, saiu no frio e ficou com a cara torta. Claro que antes a gente não tinha tanto contato com o médico. Nesses casos, se acontecer, você tem que fazer fisioterapia, movimentando, ele vai tender a voltar ao normal. Tá? Só que conhecimentos populares não podem ser desprezados. A gente não pode levar tudo à risca, tem que parar, pensar, não é sempre assim. Mas muitos deles funcionam. Nossa, essa eu devaguei, né? Que foi, tá? Outras coisas aqui, pessoal. Complementos alimentares, são substâncias orgânicas. Tá? Existe uma série de complementos, vitaminas,
que são complementos alimentares, proteínas. Ano passado eu falei, nosso corpo é formado por os músculos por proteínas. Essas proteínas são formadas por pequenos tijolinhos, que a gente chama de aminoácidos. E aí tem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Esses essenciais são aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir, ou produz uma quantidade muito pequena, que é menor do que o necessário. Aí você tem que comer alimento para aumentar essa absorção. Outros que a gente toma que é importante, algumas vitaminas. As vitaminas, elas aceleram as reações químicas do nosso corpo. Algumas vitaminas, por exemplo, tem a vitamina que serve para proteção contra a luz solar. Algumas são para proteção do nosso corpo contra a imunidade. Vitamina C, por exemplo. Ela está relacionada muito à questão da imunidade do corpo. Não falam que é bom comer laranja para evitar pegar gripe? Falam, né? Porque laranja tem vitamina C. Frutas cítricas no geral. A laranja tem mais, mas limão tem também, outras frutas cítricas também. Pois não. Tem alguma fruta, algum legume que ajude na memória? Tem alguns que dizem que ajudam, tá? De cabeça agora eu vou ter que dar uma pesquisadinha, tá, João? De cabeça agora eu não sei. Mas eu mando lá no grupo depois, tá? Tem alguns elementos sim. Eu tenho medo de falar e falar besteira, tá? Dizem que tem alguns que estão ligados assim à melhora da memória. Eu preciso de muitos deles, na verdade. Preciso começar a ingerir alguns. Minha memória está ficando bem ruim, tá? Todos isso são essenciais. Há outros que melhoram. Há, por exemplo, alguns suplementos que agem como fortalecimento do nosso corpo. Aí eu coloco esses aqui, ó. Nem todos eles, pessoal, são sintéticos. Nem todos eles são anabolizantes, esses suplementos. Há suplementos, por exemplo, com base nas proteínas do ovo. Tá? Então, é uma forma de se ingerir a proteína do ovo, que é a caseína. Desculpa, que caseína? Do ovo é ovoalbumina. Do leite é a caseína. Você tem esses dois principais, são suplementos com base nisso. Outros são aminoácidos, que é para aqueles aminoácidos que o nosso corpo não tem. Então, esses caras que querem fortalecer o corpo, tomam isso. E essa questão, assim, não é só para quem a gente quer ficar grandão, bombado. É para quem ficar com o corpo mais resistente mesmo, você pode tomar uma certa quantidade disso, tá bom? Que vai fortalecer teu corpo. Claro, e há pessoas que têm que tomar por questão que o corpo é deficiente, né? Nem se fala. Mas muitos desses alimentos aqui, ó, tem suplementos que são importantes para o nosso corpo. Como, por exemplo, para um bom funcionamento do intestino, ali, do estômago, é bom comer frutas que tenham bastante fibras, tá? É o caso da abóbora, por exemplo. É o caso da alface. A alface, ela tem uma grande quantidade de fibras. E isso vai auxiliar na questão de funcionamento do teu sistema digestório. Algumas substâncias a gente transforma em tecidos, como o algodão, a gente transforma em tecido, tá? Você não faz muita reação química para transformar ali, você transforma mesmo. Só que o algodão são um monte de fiozinhos, bem fininhos, tá? Bem fininhos. Aí você transforma ele em tecido. Ou a seda, o bichinho produz aqui teinhas, tá? Também bastante fiozinhos, e a gente transforma em tecido, tá bom? São substâncias naturais que são orgânicas. Corantes, existem os corantes naturais, a gente transforma esses corantes que são usados. Alguns corantes alimentícios são naturais, alguns não, tá? Alguns conservantes são naturais também, tá? Eu acho que eu não coloquei ali conservantes, mas existem os naturais. Mas de todas essas plantas tem alguns corantes. Nem todos a gente consegue tirar das plantas, mas muitos deles são corantes naturais que a gente usa. Conservantes. Existem conservantes naturais, que eles ajudam na manutenção de alimentos e tudo mais. Pessoal, existem corantes, assim, alguns que são naturais, tanto para conservantes de alimentos como conservantes da nossa pele, que serve como proteção. Há outros que aqui eu acabei esquecendo de colocar. Por exemplo, há substâncias que servem como naturais, que servem como repelente contra insetos, existem, tá? Conhecimento popular é bem importante isso. Há substâncias que são usadas no controle de insetos, que são naturais também, agem como inseticidas naturais. Então, eles
colocados, eles acabam espantando os animais. Como, Igual por exemplo, citronela, né? citronela, isso? Acho que é. Isso, esse não é mesmo. Existem outros. Alguns deles eles simplesmente plantam no meio da horta, por exemplo, ou se for uma pequena plantação, eles plantam essas espécies dessas plantas por meio e já funciona. Outros são feitos extratos, se dissolve em água, você retira ali o que está com as folhas e você faz, né, esse repelente natural. Existem alguns que são usados na pele também, tá? Você passa o extrato dele na pele e ele acaba fortalecendo. Essa questão do suplemento, por exemplo, chá de couve é um polivitamínico. Nossa, tem muitas vitaminas ali no chá de couve, se você fizer um extrato de couve, e sais minerais que eu vou entrar também, eles acabam sendo bastante. Só que chá de couve tem que tomar cuidado, você não pode tomar muito, porque ele tem muita fibra. E aí, se você comer muita fibra uma vez só, não vai dar certo, tá? Aí é bom, você pode ter problemas estomacais, tá bom, pessoal? Experiência própria, tá? Tem que tomar cuidado com a quantidade que você toma, tá? De extrato de couve, mas ele é muito importante. Extrato num suco, lava a couve, coloca em água e bate no liquidificador. É um polivitamínico bastante importante, tá bom? E viu, Gustavo? Toma antes de jogar bola. Faz bem. Não toma muito, tá? É importante. Pessoal, as inorgânicas, substâncias inorgânicas, como eu falo lá no vídeo do Eclair, são aquelas que não são formadas pelo elemento químico carbono. A base deles não é o elemento químico carbono. Alguns deles são bem antigos, como o ouro e a prata, que esses remotam de idades, né? Veja, sempre pela história, ela foi guiada por esses metais, né? Você tem o outro também tem o cobre, né? A idade do cobre e assim por diante. São materiais bastante conhecidos e foram guiados pelo nosso. Aqui eu coloquei ouro e cobre. A água, que tem nossa vida é baseada em água. A vida como a gente conhece, ela é baseada em água. Por isso que ontem, por exemplo, teve um anúncio lá que eles acharam água em Marte, na superfície de Marte, e já causou um rebuliço, porque imagine, desculpa, água em Marte não, água na Lua. Imagine, se tiver água na Lua, talvez tenha água em Marte. Não é que a gente vai conseguir ter vida lá, tá? Por outras razões e tal. A gravidade da Lua é muito, muito baixa, você não consegue andar na Lua, você vai flutuar nela. Então, seria, se fosse montar assim, uma moradia lá, seria que ter um negócio muito bem controlado e tudo. Mas já causou rebuliço, porque se tiver água, talvez tenha formas de vida. Tá bom? Sal de cozinha, sais minerais nosso corpo funciona com base nesses sais minerais. Sem sal mineral, nosso corpo para de funcionar. Por isso que o sal ele é utilizado como tempero, mas ele também tem participação no funcionamento do nosso corpo. Sódio, potássio, tá? Eles têm funcionamento. Aqui, ó, pessoal, sal de cozinha. Só lembrando que ele é extraído, né? Então, eles são substâncias naturais. Carvão. Além de fazer churrasco, o carvão tem importância na indústria, tá? Ele é utilizado como combustível. Por exemplo, a usina termoelétrica, eles queimam carvão para fazer energia elétrica. A indústria para produzir ferro, se usa carvão também, tá? Tem algumas indústrias que utilizam ele, tá bom? Corantes, vários corantes são sintéticos, você não encontra eles na natureza, mas são inorgânicos, alguns deles. Eu esqueci de colocar aqui o óxido de titânio, aquela tinta branca, antiga, era tudo óxido de titânio, tá? Esse daqui é magnetita, é um óxido de ferro, é parecido com a ferrugem, tá? É ferro e oxigênio. Ele é usado para impressão. Essa tinta preta de impressão aí é magnetita, esse que eu coloquei ali, tá? É um corante, ele dá cor, ele é natural. Ele é uma pedra preta e você moe ela, eles conseguem deixar ele dissolvido em água, tá? Com uma emulsão, e aí, durante a impressão, ele é colocado no papel, tá bom? Prensado no papel. Pois não. Olha, você falou do carvão, eu lembrei de uma coisa que dizem que carvão clareia os dentes. Dizem que sim, eu nunca tentei usar, tá? Mas carvão, ele tem a propriedade de absorver substâncias, tá? Tanto que ele é usado no tratamento de água.
Você tem filtro na tua casa? Filtro de água? Então, lá dentro do filtro, tem por onde a água passa, ela passa por uma camada de carvão. O carvão tem a característica de absorver a água. Carvão natural é menos, tá? O mais a gente usa o carvão ativado, que faz um tratamento químico que aumenta isso. Mas eu comprei, por exemplo, ali um carvão para ajudar na filtração da água ali, um filtro, que tem algumas camadas de carvão especial. Ele faz, sim, a limpeza. E aí, quando você coloca no dente, eu concordo que deve funcionar assim, tá? Não sei até que ponto ele vai clarear, mas deve clarear sim, tá? Ele tem essa capacidade de absorver substâncias, tá bom? Que estão na água, tá? Essas que eu falei são substâncias naturais. Agora temos as sintéticas, tá? Além de utilizar variadas substâncias orgânicas encontradas na natureza, o homem começou a transformar algumas delas. Essas podem ser produzidas artificialmente em laboratórios e indústrias. São as sintéticas, tá? Exemplos aqui, ó. Esses metais, ferro, cobre, bronze, alumínio e bronze, eles não são naturais. Você não vai encontrar eles na natureza, tá? Mas alguns deles a gente conhece há muitos séculos, milhares de anos. Parece que não, mas o bronze, por exemplo, o bronze é a idade do bronze. Nós temos a idade do bronze, nós temos a idade o cobre também utilizado. O alumínio já foi mais caro que o ouro, quando eles não conheciam o método de fabricação. Ele não é natural, tá? E o alumínio, pessoal, ele tem muito interesse no alumínio. O problema do alumínio é que é muito caro você produzir ele. Muito caro. Caro assim, não é tão caro como outros metais, mas para o interesse que a gente tem, ele é caro. Eles querem substituir o ferro por alumínio, porque a densidade do alumínio é menor. Então, é mais o que a gente chama de leve. Então, eles querem substituir, em muitos casos, o ferro por alumínio. Por exemplo, para construir um prédio, você pode usar alumínio, ele é mais resistente e ele fica mais leve, tá? Então, eles tentam substituir, mas ainda é caro. Latinha de alumínio, pessoal, só é viável a gente utilizar latinha de alumínio se a gente fizer reciclagem. Senão não compensa fazer latinha de alumínio. E parece que não, mas a latinha de alumínio tem uma praticidade muito grande em relação à garrafa de vidro. A garrafa de vidro é muito pesada, e aí pensa um caminhão transportando 1.000 garrafas de vidro. O peso é muito grande. E o alumínio, por ser pouco denso, ele é o que a gente chama de pouco pesado, ele dá uma praticidade muito grande. Além das latinhas de alumínio, tem um encaixe muito bom, né? Então, é muito isso. Então, olha, o alumínio ele é muito importante na nossa vida e temos que reciclar. Então, separe as latinhas de alumínio que você toma um refrigerante, tá? Não é para jogar na natureza, separa bonitinho e dá para os catadores, para os recolhedores não sei como que chama aqui, recolhedores, operadores ecológicos, sei lá, que fazem a retirada da natureza, tá? Esses metais aqui a gente não existe na natureza, a gente transforma, tá? O minério nesses metais, todos eles aí, tá? Outro é o vidro, são sintéticos também, inorgânico é sintético. O vidro é fabricado a partir da areia. Eles pegam a areia e derretem ele, transformam em vidro. Das orgânicas, algumas sintéticas, sabões e detergentes, tá? São sintéticos. Então, você pega, no caso dos sabões, você pega a gordura animal e você reage com bases e transforma ele em sabões. Esse processo é conhecido, ó. Não pense que transformação de metal e alguns processos, pessoal, são muito antigos. Metalurgia, transformação de ferro, cobre, bronze, milhares de anos, tá? Fabricação de sabão, milhares de anos, tá? Vidro, milhares de anos que é conhecido. Com o tempo a gente aperfeiçoa. A gente faz hoje os vidros temperados, por exemplo, se faz vidros com outras características, e assim por diante. Mas esses processos são muito antigos, tá? Sabões e detergentes são substâncias que interagem tanto com a água quanto com a gordura. Assim, resumidamente, eles têm essa característica. Acho que bacana. Água e gordura. Isso tem muitas utilidades, tá? Eles são chamados emulsificantes. É por isso que fazem a limpeza. Quando você coloca o sabão na esponjinha, ele passa num prato sujo de gordura, o sabão interage tanto com a gordura quanto com a água. E aí a gordura consegue ficar solúvel na água. Essa é a lógica do sabão. Existem outras coisas que têm essa característica. Os iogurtes têm substâncias parecidas com o sabão, maionese também, que geram essa estabilidade.
Algumas características, pessoal. Sabão, por exemplo, ó, o detergente, ele não é feito de gordura animal. Ele é um sal sulfônico, tá? A questão dos sabões, nós temos 2 tipos de sabões, moles e duros. E aí varia o metal que você usa. Se você usar sódio, você tem um sabão duro. Minha mãe fazia sabão com soda cáustica e ficava sabão duro, que é o comum, sabão em pé. Sabões moles são formados a partir do potássio. Então, o elemento químico potássio, ele faz sabões moles. Como ali eu coloquei espuma de barbear. Tá? Então, é um sabão mole. Borracha sintética, pessoal, foi uma revolução. Tá? É outra substância orgânica que é sintética. Tá? Essa borracha, nós temos a borracha natural, que é da seringueira, e nós temos a sintética. Foi uma revolução. E essa borracha sintética, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa que a gente usa hoje foi feito sem querer. Eles faziam uma borracha sintética, o Goodyear. Goodyear era um americano, sobrenome Goodyear, não lembro o nome dele, que ele fazia essas borrachas. Só que é o seguinte, a borracha dele não era grande coisa, era ruim. Aí um dia, ele derrubou sem querer enxofre. Sem querer, ele derrubou enxofre. Putz, fiz besteira, jogou fora. Passou semanas, aquela borracha ficou lá sem estragar, pegando sol e chuva. E ele pensou, opa, peraí, vou dar uma olhada nessa borracha. Ele percebeu que aquela borracha que ele derramou enxofre, ela era mais resistente e mais flexível do que a borracha dele. Era mais resistente na prática. Flexível, tinha flexibilidade parecida. Aí ele inventou na prática a borracha vulcanizada, que é a borracha que a gente usa hoje em dia. Ela é muito utilizada para pneu, mas também muitos tapetes, algumas coisas são de, alguns revestimentos são de borracha, tá? Sintética. Vocês têm aula depois de mim, pessoal? Não. Só às Não? 10. Só às 10. Em 1989, essa aqui é uma outra classe que merece até destaque, são os plásticos. Aí que, pessoal, tem alguns estudiosos que falam que no futuro o plástico vai ser considerado como a 4ª revolução industrial. Que é difícil a gente pensar. Pense assim, olha, pessoal, parem e olhem em volta de vocês. O que não tem plástico? Eu olhando aqui, a única coisa que não tem plástico é eu e talvez, deixa eu ver, não. Nem até tinta na parede, eu acho que é de plástico aqui. É um tipo de plástico. Tudo tem plástico. É impressionante. Os livros aqui na minha frente tem a capa de plasticada. Tudo na nossa vida tem plástico. Professor. Celular tem plástico, o computador tem plástico, a lâmpada tem uma parte de plástico, o suporte ali da lâmpada, tudo tem plástico. É uma revolução. A minha cortina aqui atrás tem parte de plástico. Estou presente em tudo. Então, e assim, a praticidade que ele tem é impressionante, tá? A versatilidade, você tem muitos tipos de plástico diferentes, tá? E eles fazem muita versatilidade muito grande, tá bom? Eles, como eles foram inventados em 1899, o primeiro foi o Backlund, inventou o primeiro material plástico. Pelo sobrenome dele, foi chamado de baquelite, tá? Trata-se de uma resina plástica dura e resistente, moldável durante a produção, mas que depois não pode ser mais fundida. Isso é chamado de termofixo. Termofixo é isso. É um plástico que você, quando na produção, você consegue deixar ele numa forma, mas depois você não consegue alterar. Eles são muito importantes como isolantes, como esses casos aqui, ó, que são exemplos de baquelite. O mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, é o telefone, tá? E esses pegadores aqui, ó, de panela, essas maçanetas, pode ver, se você bater, você quebra ele. Mas qual que é a importante característica dele? Ele é quebradiço, só que ele é muito resistente à temperatura. A gente vê, ele é muito resistente à temperatura. A tampa da panela não derrete geralmente por causa disso. O pegador da tampa ou da lateral. Por causa disso. Eles são muito resistentes à temperatura. Tá? Outros exemplos aqui que é usado, aquele tem o vinil, que o disco de vinil era utilizado. Bolas de bilhar. Alguns equipamentos já usavam eles também, tá? Que é o caso de um rádio aqui. Isso daqui eu nem sei o que é. Não sei para que é isso aqui. Aqui a tampa de uma colher. Foi o primeiro plástico utilizado, tá? Hoje a gente tem uma variedade gigantesca. E aí já tem outros que não são termofixos. Temos os termoplásticos, tá? Os termoplásticos são aqueles que você consegue transformar, amolecer ele e
e transformar em outro formato com a temperatura. Isso é importante porque termoplásticos são recicláveis. Termo fixo, o que é o problema da baquelite? Você não pode reciclar ela. Porque se você aquecer ela de novo, ela não vai prestar. Tá? Agora, termoplástico, sim, você pode reciclar. Isso é muito importante. Porque, assim, eu vi um dado aí que é absurdo. Tipo, até hoje, assim, a quantidade de plástico... A gente vai falar isso no futuro. A quantidade de plástico reciclada é quase nada do que foi produzido. Pô, não chega, tipo, a 10% do plástico produzido não foi reciclado até hoje. Nem 10%. O resto está tudo jogado. Tá? Isso é um grande problema em poluição ambiental, mas vai ser uma das últimas aulas que a gente vai ver. Tá? Exemplos aqui de plástico. Olha aqui, ó, talheres, tal, isso aqui, pratos. A leveza deles, serem muito leves. Isso é muito importante, tá? No caso deles. Pense quantos utensílios de cozinha a gente tem baseados em plásticos. Muito importante pela leveza. Tá? Além de serem inertes, eles não reagem. Tá? Você pode lavar eles, eles não são solúveis em água, que é a vantagem, por exemplo, em relação ao papel. Sacolas plásticas, a leveza e a resistência das sacolas plásticas, tá? E a praticidade. As garrafinhas aqui de água e tudo, a leveza e a praticidade deles. Muitos tecidos têm plásticos também, que dá uma certa elasticidade. Carros, foi um grande avanço, pessoal, para os carros, porque o carro ele ficou mais leve, tá? Depois com a introdução do plástico neles, ele ficou muito mais leve. Esse carro da imagem que vocês estão vendo, ele é inteiro de plástico quase, ele é quase totalmente de plástico, tá? Ele tem só algumas partes de metal como o motor, por exemplo, tá? Mas pouquíssimas partes de plástico, tá? Ele foi uma revolução muito grande em relação a isso. Os carros antigamente, se pega os carros mais antigos, 60, 70, eles são muito pesados. E assim o plástico revolucionou. O uso de plásticos apresenta uma série de vantagens. Esses materiais não enferrujam, facilmente coloridos. Se coloca um corante no meio do processo de fabricação, você consegue fabricar um plástico da cor que você quiser. Isso é muito importante, tá? Parece que não, mas é muito importante. Muitos plásticos, pode ver, ele não é só na superfície que ele é pintado, que tem cor. É o material inteiro. Então, isso é uma coisa muito importante. Madeira, por exemplo, você não consegue fazer isso. Na madeira, no metal. Tá? Apresenta baixos custos. É muito barato fazer plástico. Além disso, pode ser duros como os metais. Tem tipo de plástico que é usado como no colete à prova de balas. O teflon, o tipo de teflon é usado como coletes à prova de balas. Tá? Outra, resistência à temperatura e por ser inerte é usado, por exemplo, o teflon usado no revestimento da panela, né? Para cozinhar. Nossa, já passou do horário. Maleáveis, aqui ó, com uma borracha. Então, são muito maleáveis. Os canos aqui de PVC, por exemplo. Esse aqui ó, é o PVC. Tá? É usado como filminho. O PVC é muito maleável, isso é importante. Não só como forro ali, também como aqui nesses filminhos, tá? Mas aqui, como tudo, eles não se decompõem, eles não são biodegradáveis. Então, eles têm esse problema em relação a para onde ele vai. A natureza não reaproveita. A natureza em si, ela tem um processo cíclico. Tudo que a natureza produz, ela consome com o tempo. O plástico não. O plástico não é natural, então ele não entra nesse processo. Tá? Então, tudo que a gente jogar de plástico na natureza vai ficar acumulado. Tá? E a última coisa que eu quero falar para vocês são os plásticos condutores de eletricidade. Certo? Parece que não. Geralmente, os plásticos são isolantes, mas tem uma classe muito importante que eles são plásticos que estão sendo desenvolvidos. Eles são conhecidos há um bom tempo, mas eles têm algumas limitações e a gente tenta aprimorar eles para se tornarem condutores de eletricidade, tá? Eles inventaram. E deixa eu contar a historinha. Eu fiz meu doutorado em cima desses plásticos. Então, no meu doutorado, eu estudei o desenvolvimento de plásticos condutores de eletricidade. E eles surgiram sem querer. Surgiram porque um estudante chinês foi fazer doutorado no Japão. E no chinês, falando com o japonês, não é fácil. E aí o estudante entendeu errado a receita do experimento. Ele utilizou 1000 vezes mais uma das substâncias envolvidas. E aí, em vez de um pó preto, ele obteve um filme lustroso e brilhante, que era o poliacetileno, o primeiro plástico que conduzia eletricidade. Tá? Pessoal,
eles têm um processo chamado eletroluminescência, que eles são capazes de conduzir e emitir luz. Tá? E isso favorece a produção de substâncias para filmes fotográficos, proteção contra a radiação eletromagnética emitida por telas de computadores, inibidores de corrosão. Qual que é a lógica que a gente tenta estudar eles? É substituir metais. Se você poder usar plástico, o plástico é muito mais leve que o metal. Então, você pode substituir, por exemplo, a fiação de cobre por esses metais. E, além disso, pense o seguinte, eles têm cor. Então, você pode fazer uma tinta que seja condutora de eletricidade. Ele é um plástico. Então, você poderia pintar, talvez, a tua parede de casa com esse plástico. E aí, você não vai precisar de tomada. Se conecta, encosta na tinta da parede e vai estar transmitindo eletricidade. Certo? Você não pode não precisar mais de uma tela de computador. Você pode pintar uma TV. Você poderia pintar, por exemplo, uma parte da tua parede, fazer a conexão com a antena e você tem uma tela na tua parede. Tá? A questão de tela de computador pode ser só uma camadinha do celular, do relógio também. Tá? Existem muitas aplicações que se busca com eles. Existem algumas limitações, como ainda a eficiência e tudo mais. Outra questão que a gente tenta fazer é utilizar eles nas baterias. Carro elétrico tem um problema que a bateria é muito pesada. A bateria de chumbo, é muito denso o chumbo. E chega a um ponto que 30% do peso de um carro é bateria. Se você conseguir substituir por um plástico condutor de eletricidade, vai ser tipo 5% do peso do carro, nem isso. Tá? Então, ele vai conseguir diminuir o peso do carro. O carro vai poder rodar, vai aumentar a eficiência do carro e vai poder colocar baterias maiores, que é um outro problema dos carros elétricos. A eficiência, tipo, a autonomia do carro, ela não é muito tão grande assim. E aí eles conseguem aumentar. Além disso, tem duas aplicações que eu acho bem legal, que é como eletrocromismo, você conseguir fazer alguma substância mudar de cor. Tá? Então, por exemplo, a tinta de um carro mudar de cor, ou no caso, proteção, por exemplo, uma persiana. Em vez de usar a janela, a persiana, você simplesmente apertar um botão e a janela mudar de cor, ficar, por exemplo, bloqueando a passagem de luz ou passando menos luz. Por exemplo, se você quer fazer uma sala de segurança lá num banco, você aperta um botão, ninguém consegue ver o que está acontecendo do outro lado. Mais ou menos o que o isofilme faz no carro, só com uma eficiência muito maior. A questão ali, painéis solares para absorção de energia do sol. Eles têm essa capacidade também, tá? Auxiliar no funcionamento desses painéis, deixando eles mais baratos. Que o problema do painel de solar é a eficiência, o custo deles é muito alto para você instalar, tá? E ali, se você conseguir utilizar esses plásticos condutores, eles conseguiriam isso. Muito louco você pensar em plástico que conduz eletricidade, né, pessoal? Geralmente a gente usa plástico a coisas que não conduzem eletricidade, isolantes. Pessoalzinho, façam lá a tarefinha. A tarefinha tem algumas questões que é pesquisa e tal. Essa última parte nossa é mais essas questões assim, mais teórico, mais texto, tá bom? Galerinha, aula de hoje, como é que foi? Tudo certinho? Foi, professor. Sim. Dúvidas? Não. Não. Gostaram do tema? Negativo. Negativo? Gostaram do tema? Sim, bastante interessante. Usar Então, materiais para outros fins, né? Isso. Mas a Materiais gente vai simples. trabalhar em cima deles ainda, algumas coisas em relação a isso, tá? Pessoalzinho, eu não quero tomar mais o tempo de vocês ainda. Tem alguma dúvida que eu posso tirar? Alguma coisa? Não, professor. Tudo de boa? Faça a tarefinha lá. Não esqueça de fazer a nossa V1 lá no CPB. Não esqueçam, tá? E aí a gente se vê quinta-feira no reforço de matemática e terça-feira na nossa aula de ciências. Combinado? Vai ter feriado agora? Que tá todo mundo falando de feriado. Que feriado é Feriado? esse? Segunda-feira é feriado, acho. Ai, que legal. Segunda-feira é feriado. Dia 10. 10? 10 não tô sabendo. Eu sei que 2 é feriado. Verdade, 2 verdade, finado de verdade. feriado. Mas finados não é depois do carnaval? Não, nada a ver. Finados. Depois do carnaval é quarta-feira de cinzas. Ah, tá. 10 eu não lembro se 10 é feriado. Tem que olhar.
Tá? Mas eu, a princípio, não. Beleza? Qualquer coisa, manda o WhatsApp, a gente conversa, tá bom? Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. É. Ora Tchau, pelo professor. Matheus. Ora pelo Matheus, professor. Beleza. Todos nós temos que orar por ele.